gravando de top é um puro charme, gente. Eu tô sabendo. Olha, do futuro aparecendo, porque eu sempre esqueço. Se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. E dá uma olhada nos links aqui embaixo. Um link é sobre calçados da Poranga, que são totalmente veganos, recicláveis. E tem cupom de desconto aqui embaixo. E tem o meu Instagram. Eu não posto sobre livros, mas vocês vão me ver lá no meu dia a dia. Bem, vamos lá. Hoje eu vou falar do livro, esse aqui. Que assim, pelo até onde eu sei é uma duologia. Só que eu sinceramente irei ler apenas o primeiro, porque eu não vejo necessidade de ler o segundo, nem de ter um segundo, mas vocês vão entender. Esse livro, pra quem assina, tem Kindle e assina o Kindle Limited, ele tá disponível no Kindle Limited. Eu podia ter só lido no Kindle Limited se eu tivesse sido mais esperta na época, mas eu terminei a leitura no Kindle, porque eu tava enrolando muito pra ler. O livro vai falar sobre a Cat e o Thomas. A Cat, ela foi contratada pra poder ser a secretária do Thomas. E o Thomas, ele é um ator mundialmente conhecido, a carreira dele tá em ascensão. E ela precisa ser contratada porque a secretária dele tá grávida e ela vai tirar a licença maternidade, porque precisa assumir o cargo dela. O livro é uma comédia romântica, mas que tem muitas tensões durante a história. Tem muitos problemas também durante a história. E aborda sobre vários assuntos. Mas em foco, ele é uma comédia romântica, muito gostosinho de ler, que você dá risada. Como é que começa a história do livro? A Cat, ela morava com as amigas e ela descobriu que ela foi contratada. Ela sempre foi muito certinha nas coisas da vida dela, mas é porque o passado dela a obrigou a ser assim. As amigas dela no dia meio que obrigaram ela a sair pra poder beber, pra poder se divertir, já que no dia seguinte começava o trabalho dela. E ela foi num bar muito conhecido, uma boate, bar, enfim, muito conhecido na cidade, onde todos os tipos de classes sociais iam, inclusive famosos, porque é um lugar reservado, onde geralmente paparazzis não são permitidos, enfim, é um lugar mais de boa para famosos poderem ir. Ela sempre foi uma pessoa muito animada, muito feliz. E por pura coincidência, no dia, o Thomas tava lá. Só que é o seguinte, a Kat sabia que era o Thomas, mas o Thomas não sabia que era a Kat. E além disso, ele é tipo o crush platônico dela, assim. Tipo, tem uma foto dele na porta dela. Então, assim, pois é. E o amigo dele tenta arranjar ela pro Thomas e tudo mais, assim. Só que ela nega de pé junto que isso nunca vai acontecer. Eles começam a trabalhar, eles se conhecem. E eles, no começo ela ficava meio assim, meio arredia, não queria nenhuma amizade. Mas com o passar do livro, eles, pelo menos no começo, eles desenvolvem uma amizade muito forte. E eles vão ficando próximos, então o trabalho vai ficando um pouco mais fluido, porque como eles começam a ter uma conexão, fica mais fácil de resolver os problemas. Só que o Thomas, pela primeira vez, ele sentiu algo por alguém, vulga Kat. E eles ficam nessa de, tipo, eles pegam fortemente, mas na hora H ela se afasta, ele nunca entendeu o porquê. E ficava nessa, ele ficava assim, cada vez querendo mais essa mulher, e ela, tipo, eu quero muito você. Ela sempre, tipo, dizia não no último segundo, mas um pouquinho de insistência já teria acontecido muita coisa só no início do livro. E ela começa a passar vários problemas, e eles começam a se relacionar depois de um tempo. Ele descobre um segredo dela, do porquê que ela não quer ir tão facilmente pra cama com ele. E além do mais, um problema do passado do Thomas surge, que começa a dar muito caos na vida dos dois. Porque eles começam a se relacionar escondido, mas eles nunca chegaram a fazer, mas depois de um tempo eles fazem. Era escondido, ninguém comentava nada, não sei o que, eles deixavam assim na surdina, principalmente em público, né, pra não sair nos jornais e tudo mais, não deixar a vida dela tão pública, mais do que ficou depois de um tempo. Só que aparece a Lauren, e esse é o problema do passado dele, a Lauren. Quem que é essa doida? Ela é literalmente uma pessoa maluca que ficou obcecada pelo Thomas na época que ela se envolveu com ele. Era um casinho entre eles, tipo, não era nada sério. Ele sempre deixou muito claro que não era nada sério. Só que na cabeça dela se tornou algo, tipo assim, de exclusividade. Só que ele demorou muito a contar essa história pra Cat. Tipo, muito, muito mesmo. E ela ficou sabendo a história através da Lauren. Como ela ficou em choque, ela não sabia o lado dele, é óbvio que ela se afastou pra poder entender a situação. Eles ficaram uns dias sem conversar. E depois a Sarah, que é a empresária dele, foi conversar com ela. Explicou toda a situação. Contou realmente os fatos da história. E ela ainda demorou uns dias pra poder voltar a conversar com ele. No final deu tudo certo. A Laura, ela foi afastada, enfim, tranquilo. Com o tempo, eles ficam noivos. Eles contam pra equipe. E ele tá numa época de gravação muito louca, que ele tá gravando o filme.
no Texas. Então, assim, ele passa de semanas e semanas lá, quase não dorme, ela também. Só que no meio do caminho, ainda não tava no Texas, mas no meio do caminho ela recebe um e-mail inesperado do pai dela, pedindo pra ir ver ele, porque ele está na beira da morte. E só que assim, o pai dela é um motivo de ela nunca querer se entregar pra ninguém. Porque ela não sabia a história completa, ela vai descobrir depois. Mas quando ela nascer, ela era nova, o pai dela simplesmente largou ela e a mãe dela. E a mãe dela entrou num estágio de depressão, assim, cabuloso. Então, assim, ela olhava assim e falava, nenhum homem vai ter esse poder sobre mim, nenhum homem vai fazer isso comigo. Quando ela chega lá pra poder ver o pai, ela conhece a Samantha, que é a mulher dele, e ela conta a história. A Samantha é a mulher dele, ele traiu a Samantha com a mãe dela. Só que ela, assim, na época, a Samantha, óbvio que ela ficou meio amargurada, mas ela perdoou ele porque meio que ele contou quando descobriu que tava doente. Ela perdoou ele, só que na cabeça da Cat, ele nunca quis ela, tipo, ele pagava, custeava as coisas e tudo mais, mas é como se ele nunca quisesse ela, mas a Samantha contou. Os seus problemas basicamente foram por minha culpa. Eu tenho culpa nisso, eu tenho minha porcentagem de culpa. Porque a Samantha não podia engravidar. Então ela ficava meio amargurada com a situação e ela não aceitou que o pai da Cat trouxesse ela pra casa pra morar com eles. Eles se aproximam nesses poucos dias, porque logo em seguida o pai dela morre. Ela se aproxima da Samantha nesses poucos dias, se resolve com o pai, é um peso a menos nos ombros dela. E quando ela volta pra casa, é bem no aniversário do Thomas, ela chegou de surpresa. E eles recebem depois uma notícia bem ruim. Tem a festa tudo certinho, eles vão pra casa deles mesmo. Mas o que aconteceu antes de tudo isso? Vamos voltar lá atrás. O que tinha acontecido? Uma vez a Cat tinha ficado em casa só. E 2 bandidos invadiram lá. E ela quase morreu, literalmente. Tipo, ela quase morreu. Ela se trancou no quarto, ela tentou fingir que pulou a janela, ficou presa no closet. Mas deu tudo certo no final, conseguiu pedir ajuda, ficou tudo bem. Aí a notícia ruim que a Sarah contou foi que a Lauren simplesmente desapareceu. E quando ela foi atrás de pistas de onde a Lauren estava, ela achou o diário. E esse diário contava que foi a Lauren que contratou os 2 bandidos pra poder ir atrás da Kate. Então tá, né? Eles estão lá na casa, não sei o que. Mesmo teve toda a segurança reforçada e tudo mais. Mas eles resolvem sair da casa e ir pra um hotel. Tá lá o Thomas e a Kate conversando, arrumando as coisas. O Thomas tá descendo com as malas. Quem aparece no quarto? A Lauren. A Lauren está armada e está tipo, ela tá louca, ela tá surtada. Faz a caixa descer, não sei o que. Quando chega lá embaixo, o Thomas tá lá, tipo, de braços cruzados, olhando assim pra gente. E como ele é ator, um ótimo ator, ele começa literalmente a atuar. Ele fala que a caixa não é nada importante pra vida dele, quem só importa é a Lauren, não sei o que. Tipo, ele tenta de tudo, acaba convencendo ela assim naqueles milésimos. Na hora que ele vai tentar desarmar ela, não dá certo. Ela vira e dá 3 tiros na Cat. Um pegou no abdômen, que foi o que quase matou ela. O segundo pegou no ombro e o terceiro pegou de raspão. E além disso, ela atravessou a porta de vidro. Então assim, ela perdeu muito sangue, muito rápido. Ela foi internada, ela ficou mais ou menos uns 10 dias apagada, assim, dormindo. Mas quando ela acorda, tá tudo resolvido. A Lauren foi internada numa clínica psiquiátrica. A Sarah conta que todos os dias a Lauren se arruma achando que o Thomas vai buscar ela. E é um trauma na vida dos dois, mas ficou tudo bem. E no final do livro, brota um cara que eu ainda não sei quem é. Eu deveria ler o segundo livro, só que eu não vejo motivo de ter um segundo livro. Que pelo jeito ele quer a caixa de alguma forma e eles têm algum passado. Só que assim, eu não tenho vontade de saber. Por mim, deveria ter sido um livro único, porque tem início, meio e fim. Eu só queria saber da Cat e do Thomas, não do passado da Cat, já chega, nem do passado dele já chega. Então tudo bem. É um livro muito bom, só que na minha opinião não deveria ter tido uma continuação.